O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago-te conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. O tema do episódio de hoje é um tema que tem vindo a ser pedido ao longo do tempo por várias famílias. Os direitos laborais dos pais quando têm um filho com deficiência, doença crónica ou oncológica. E para estas famílias estão previstos na lei alguns direitos. A licença para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou oncológica, a redução do tempo de trabalho, o trabalho a tempo parcial e o horário flexível e também as faltas ao trabalho. Quanto à licença para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou oncológica, é uma licença por um período até 6 meses, prorrogável até 4 anos, sendo que depois poderá ser extensível até 6 anos de duração, nas situações de necessidade de prolongamento da assistência, confirmada por atestado médico. No entanto, esta licença, erradamente, suspende o contrato de trabalho, não é considerada como prestação efetiva de trabalho, ao contrário da licença inicial e da licença complementar, por exemplo, e tem um teto máximo de valor pago pela Segurança Social, também ao contrário da licença inicial e da licença complementar. E isto não faz qualquer sentido, porque se são estas famílias que mais necessitam de tempo e disponibilidade, e muitas vezes disponibilidade financeira, para prestar assistência aos filhos, por que motivo é que existem estas penalizações para estas famílias? Depois, um outro direito é a redução do tempo de trabalho, que é diferente do part-time. Aqui pode haver o direito à redução de 5 horas de trabalho semanal ou outras condições especiais, quando o filho com doença crónica ou deficiência tiver até 1 ano de idade. E aqui não se percebe esta limitação do porquê de até 1 ano de idade do bebê, como se depois de o bebê fazer 12 meses deixasse de precisar de assistência ou da disponibilidade dos pais face à sua condição de saúde. Já no trabalho a tempo parcial e horário flexível, independentemente da idade, os pais com filhos com deficiência ou doença crónica têm direito à redução do tempo de trabalho e ao horário flexível, não se aplicando aqui a limitação destes regimes aos 12 anos de idade. Ou seja, para as restantes famílias, as mesmas têm direito ao part-time e ou ao horário flexível até que a criança faça aos 12 anos. No caso das famílias com necessidades especiais, não se aplica esta limitação de idade, nem ao part-time, nem ao horário flexível. Depois, no caso do teletrabalho, desde que cumpridos os requisitos legalmente previstos, ou seja, a empresa dispor de meios para o efeito e as funções do trabalhador serem compatíveis, os pais com filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica têm direito a prestar a sua atividade em regime de teletrabalho sem a limitação da idade que está prevista na lei. Não se aplica aqui esta limitação dos 3 anos ou depois os 8 anos, caso haja partilha. Ou seja, para as famílias com filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica, podem prestar a sua atividade em regime de teletrabalho, se cumprirem os requisitos, independentemente da idade da criança. Depois, as faltas ao trabalho. O número de faltas anualmente previstas para assistência a filhos, no caso de filhos com deficiência ou doença crónica, é igual, quer o filho tenha mais ou menos do que 12 anos, totalizando as 30 faltas anuais para a mãe e outras 30 faltas anuais para o pai, ao invés dos 15 dias a partir dos 12 anos. No mundo ideal, nenhuma família necessitaria de recorrer a estes direitos especiais, porque nenhum filho deveria precisar deles por ter problemas graves de saúde. Mas se é o teu caso, no episódio de hoje ficas com a informação dos principais direitos laborais que existem para as famílias com filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá! Não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!